Estamos de volta com o Metrópole Debate. Professor Paulo Bacelar, tem uma pergunta do senhor Manuel Nardier Barroso Cavalcante, do bairro Antônio Bezerra. Ele vai fazer 65 anos de idade e tem 20 e poucos anos de contribuição para o INSS. Quando ele vai poder dar entrada com o pedido de aposentadoria? Nesse momento, ele já pode pedir, ligando para o telefone 135 e agendando a sua aposentadoria, porque ele já tem as condições de 65 anos de idade, o homem, e pelo menos 15 anos de contribuição, ele já tem 20. Agora, Zeno, olha só, a média de contribuições dele vai ser de julho de 94 até a data da aposentadoria, pegando o exemplo aí, e vai ser 70% para a idade, mais 1% para cada ano. Então, se ele trabalhou 20 anos, a aposentadoria será 70 mais 20, 90% da média de contribuições de julho de 94 até a data da aposentadoria, sem fator previdenciário. Mas tem aí uma redução de 10%. 10%, né? Francisco Antônio da Silva, do bairro Bom Sucesso. Ele tem 27 anos de contribuição para o INSS e 10 anos por outra empresa. Ou seja, 37 anos de contribuição, vai fazer 60 anos de idade. Ele pode se aposentar, professor Paulo Bacelar? O homem? Não, ainda não. Pode, nesse caso aqui ele diz, tenho 27 anos de contribuição para o INSS mais por 10. uma empresa 37. E mais 10 por outra empresa. Pensei que o somatório era 27. Então ele tem 37 anos de contribuição. Se não for no mesmo período, né? Se foram períodos separados, somando dando 37 anos de contribuição, o homem ele já pode se aposentar. No mesmo caso do nosso colega anterior, já pode agendar pelo telefone 135 a sua aposentadoria e aí terá a média de contribuições de julho de 94 até a data do pedido de aposentadoria e aí será considerado o fator previdenciário dele, que irá ser contado a idade de 60 anos com o tempo de 37 anos de contribuição. Então ele vai ter uma perda aqui bem além dos 10% do nosso telespectador. De 15 anterior, a 20%. Deve ser um 0,85 fator previdenciário dele. Francisco José Sena, do Parque Dois Irmãos, uma pessoa de 91 anos de idade, se casando com uma jovem de 18 anos de idade. Pode ficar recebendo uma pensão por morte, professor Paulo Bacelar? Olha, pela regra atual, essa regra alterou, seu José. Pela regra atual, uma pessoa de até 21 anos de idade, se for hoje, se o óbito for hoje, até 21 anos de idade, terá direito à pensão por morte, mas terá direito somente por 3 anos a essa pensão, porque antes era vitalícia, a partir de hoje já não é mais. E nesse caso também, professor Paulo Bacelar, tem aquela carência, né, de 2 anos de contribuição. 2 anos de casamento. Ou também. 2 anos de casamento. E 2 anos de casamento. Essa questão do casamento já está em vigor, né? Você tem que ser casado pelo menos por 2 anos. Então a pessoa só pode, no caso aí, né? Só pode haver o óbito a partir dos 2 anos do casamento, a não ser que seja um acidente ou acidente de trabalho. E também, essa questão de você ter direito somente por 3 anos, só vai começar a entrar em vigor a partir de 1º de março, para óbitos após 1º de março. Mas está valendo essa regra dos 2 anos de casamento, ou seja, o senhor Francisco José se casar com uma jovem de 18 anos de idade e vindo a falecer, a pensão não vai ficar com a jovem de 18 anos de idade. Só se fosse o caso de um acidente, ou acidente de trabalho, ou ela ficasse inválida, por exemplo, uma invalidez, né? Uma doença que invalidou. Então ele também isentaria dessa carência dela ser contribuinte por 2 anos, mas o casamento aí teria que ser no mínimo de 2 anos. Então, para se casar hoje, para ter direito à pensão, você tem que ser casado pelo menos há 2 anos e, se dependendo da idade, no caso dele aí, 18 anos... Não, no caso, ele é que tem 91 anos de idade e a jovem 18 anos de idade. Então, a jovem com 18 anos de idade, ela só vai ter direito a 3 anos de pensão. Aí, no caso, se for homem, se for mulher, não importa. Maria Lúcia Santos, do Itaperi, essa nova lei que foi aprovada, que a pessoa só tem direito à pensão por morte depois de 2 anos de casada com a pessoa, isso é verdade? É a mesma coisa, né? É sim, é verdade. Só, Zeno, o que a gente tem que dizer também, que essa medida provisória, ela vai ser ainda analisada pelo Congresso Nacional, que pode ser rejeitada ou confirmada. Então ainda poderá haver mudanças daqui para frente, por isso que é importante você estar sempre assistindo o programa aqui conosco. Mas reafirmar, professor Paulo Bacelar, que essas novas regras já estão em vigência. A questão de 2 anos de casado e a questão de 2 anos para ser segurado da Previdência para ter direito à pensão. Dona Maria Ivanilda, do bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza, trabalhou durante 22 anos como doméstica, tem 17 anos de carteira assinada e pergunta quais são os meus direitos que tenho a receber. Se pedir demissão, irei receber os 40%?
Não. Pedindo demissão, não recebe 40% de multa, porque não foi a empresa que botou para fora, e também não recebe FGTS nem seguro-desemprego. Nesse caso, o FGTS, porque o Congresso Nacional ainda não regulamentou a contribuição do FGTS para empregadores domésticos, que é o caso dela. Mas aí se ela pedindo demissão, mesmo que já tivesse valendo, ela não receberia. Mas ainda, a empregada doméstica ainda não tem direito ao FGTS, salvo se o patrão optar em contribuir mensalmente o FGTS, que ainda é possível. Francisco Carlos de Freitas, do bairro Altran Nunes, começou a trabalhar em metalúrgica em 1983 e serviu ao Exército. Esse período que passou no Exército está incluído junto ao INSS, professor Paulo Bacelar? Sim, através de uma certidão de tempo de contribuição que é fornecida pelo órgão militar. E nesse caso, que ele trabalhou na área metalúrgica, ele pergunta se vai ter que se aposentar com 25 anos ou 35 anos de contribuição. Se ele trouxer a certidão de tempo de contribuição, aí vai ser diretamente para 35 anos de contribuição. José Ayrton Gomes, do bairro Bom Jardim. Ele tem 58 anos de idade, é mecânico, tem 30 anos de contribuição para o INSS. Ele já pode dar entrada com pedido de aposentadoria? 58 anos de idade e 30 anos de contribuição, né? Um homem. Então, aí, nesse caso, ainda não. Ele terá que ter 35 anos de contribuição e, independente da idade, ele pode pedir aposentadoria ou tiver 65 anos de idade. Então, nesse caso aí, é melhor ele esperar e contribuir com mais 5 anos para ele poder se aposentar por tempo de contribuição. Roberta Késia Saraiva, do bairro Canindezinho. A mãe dela nasceu no interior e veio para Fortaleza, voltou a morar no interior e já passou da idade de se aposentar e não consegue o benefício previdenciário. Ela tem 58 anos de idade, colocou na justiça há 3 anos porque ela não consegue se aposentar, professor Paulo Bacelar. Vai depender muito do caso, do processo. Aí teria que analisar o processo concreto, você deve procurar uma agência do INSS que te oriente melhor. Agora, professor Paulo Bacelar, nesse caso aqui, a Roberta Késia deixa transparecer que a mãe morou no interior, viveu na agricultura, depois retornou ao interior do estado e continuou trabalhando na agricultura. Por isso que ela coloca aqui, talvez, essa idade de 58 anos de idade, porque para o aposentado rural, para o trabalhador urbano, a idade mínima da mulher se aposentar é com 60 anos de idade e com 15 anos de contribuição. E a rural com 55, ela tem uma diferença de idade de 5 anos, 55 anos de idade, com 15 anos de comprovação da atividade rural. Também, Luzero, pode ser que ela não tenha como comprovar a atividade rural, por isso que ela foi até a justiça. E na justiça, olha, o juiz ele pode analisar o aspecto físico, o juiz ele pega na mão da segurada, do segurado, para saber se trabalha na roça mesmo. E o INSS não pode fazer isso. O INSS é limitado à questão legal. Então tem que ter provas materiais, documentais que provem que ela exerceu atividade rural. Já o juiz não. Por isso que a pessoa às vezes vai para a justiça. E aí a justiça demorando mais de 3 anos, aí dependendo aí do caso, vai ver com o advogado dela, já que ela entrou na justiça, para saber como está o processo. O nosso telespectador Alisson Campos Moura, residente no bairro Vila Velha, diz que é ferreiro, está afastado pelo INSS há 2 anos, sofre com esquizofrenia e pergunta se quando se aposentar vai receber o benefício pela atividade profissional ou pelo problema de saúde. Olha, não existe mais aposentadoria pela atividade profissional. Ou você se aposenta por tempo de contribuição com 35 anos de contribuição, independentemente da atividade, a não ser que tenha PPP com exposição a agente químico físico-biológico comprovada, e não só pela atividade. Tem que comprovar a exposição a agente nocivo. E se aposentando por invalidez antes de completar os 35 anos, porque a pessoa ficou inválida no percurso desse tempo. Então ele vai entrar com pedido de auxílio-doença e o médico poderá transformar esse auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, se comprovar que a incapacidade é permanente. Aí ele poderá se aposentar antes. O Reiner Siqueira, professor Paulo Bacelar, mora no bairro, ou melhor, o Reiner que mora no bairro Siqueira, em Fortaleza, diz que vive com uma mulher há 21 anos. Ela foi casada, mas não é divorciada. Ele foi casado e é divorciado da primeira mulher. Tem uma filha de 21 anos de idade e pergunta o que deve fazer para ela receber uma pensão depois da morte dele. Mesmo separado da primeira mulher, a união estável com a segunda mulher é válida, professor Paulo Bacelar? É válida totalmente. E também é válida... Mas ela não é divorciada, professor Paulo. E é válida, mesmo que ela não seja divorciada, mas seja separada de fato. Só que essa separação de fato, ela precisa ser comprovada. Se caso ela venha a falecer ou ele venha a falecer, ambos precisam provar a união estável através de 3 provas de união estável. Um filho em comum é uma prova.
e também provar que ambos estavam separados de suas respectivas esposas para poder ter direito à pensão. Você está acompanhando o Metrópole Debate. A gente volta daqui a pouco para mais uma etapa do nosso programa.